Jeremias 1, verso 4, diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, preste atenção, aqui já começa, veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, antes que saísses da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta. Eu, porém, disse, Senhor Deus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. O Senhor, entretanto, me disse, não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, dirás. Amém? Só até aqui você pode olhar para mim. Deus não está limitado na sua pequenez. Amém? Esse é o tema dessa palavra. Deus não está limitado na sua pequenez. Portanto, nunca diga para Deus, eu sou pequeno demais. Porque a sua pequenez é uma vantagem para Deus. Você não pode se esconder atrás de certas coisas para justificar não fazer algo para Deus. Porque aquele que te chama, ele te chama sabendo que você tem condições de fazer o que ele está te chamando para fazer. Quando Deus chamou Moisés, qual foi a desculpa dele? Sou pesado de língua. Sou gago, não sei falar. Moisés deu tanta desculpa para Deus, Deus falou assim, espera aí, não é porventura teu irmão Arão, e Arão não sabe falar bem? Já que você está tentando se esconder atrás de uma desculpa, de ser gago, pesado de língua, não ter habilidade com palavras, eu vou resolver seu problema, eu vou te dar alguém para ser boca para você. Mas Deus não deixou Moisés se esconder atrás de desculpa, porque quando Deus te chama, Deus não te esconde atrás de desculpa. Quando Deus prepara algo para você, quando Deus te chama, Ele te dá condição de fazer aquilo que Ele está te chamando. Então não importa se você se vê pequeno, a sua pequenez para Deus, querido, é uma vantagem para você, é uma vantagem para Deus, amém? Por que ser pequeno muitas vezes é vantagem? Porque o pequeno não rouba a glória de Deus. Os pequenos não roubam o que é de Deus para si. Irmão, você quer ver pessoas roubarem a glória de Deus para si? É aqueles que estão em evidência. É muito mais fácil eu roubar a glória de Deus do que você roubar a glória de Deus. Porque os que estão em evidência têm uma tendência de trazerem as pessoas para si, e os pequenos não querem trazer pessoas para si, os pequenos querem levar elas para Deus. Nos pequenos Deus pode ser exaltado, amém? E agora preste atenção, os pequenos podem entrar em lugares que outros não podem entrar. Querido, o que eu estou dizendo aqui para você nessa noite, é para ajustar a sua visão, para mostrar para você que se sente pequeno, que ainda que você seja pequeno, porque Deus te fez alguém pequeno, e ser pequeno diante de Deus não significa ser menor, não significa ter menos importância. Ser feito pequeno diante de Deus significa que você tem uma missão específica, significa que você tem algo que outros não têm, amém, querido? A maioria sabe, eu servi o exército, na minha companhia, no meu pelotão tinha um soldado chamado Celso, nós chamávamos ele de Celcinho. Ele era o menor soldado do batalhão, acho que ele era do tamanho da Vló, menor do que ela. Ela não gostou não. Ele era desse tamanho, gente, pequenininho.
A gente olhava para aquele cotoco de soldado e não dava nada para ele. Só que eu vou te falar uma coisa: ele fazia e cumpria missões que nós não cumpríamos. Ele entrava em lugar que nós não entrávamos. Ele era chamado para fazer coisas que nós não podíamos fazer. Talvez você seja pequeno ou se veja pequeno. Fica tranquilo, você vai entrar em lugares que eu não posso entrar. Você vai alcançar pessoas que eu não consigo alcançar. Você vai ser convocado para missões que eu não vou ser. Você acha que Davi era grande? Pico ruxo, pequenininho, diante de um Golias. Veja, naturalmente falando, para se enfrentar um gigante, você precisa ter estatura, você precisa ter tamanho, você precisa ter um porte físico do tamanho de um gigante para enfrentar um gigante. Saul era gente grande. A Bíblia diz que Saul era o maior dentre os seus irmãos. Saul se sobressaía dentre todos. Saul tinha um porte físico avantajado, o rei de Israel. Mas nem ele teve coragem de enfrentar Golias. Aí vem o pequenininho, o menor dentre os seus irmãos, menorzinho. Deus pega o menor para enfrentar o gigante. Querido, não importa o tamanho que você tenha, você pode derrubar gigantes se foi isso que Deus te chamou para fazer. Então, no exército de Deus, os pequenos têm missões especiais. E aqui tem um monte de gente com missão especial no exército de Deus. Ah, meu querido, Deus não chamou pessoas grandes para conquistar essa cidade. Deus chamou pessoas pequenas, e você é uma dessas. A Bíblia diz que Deus pega os que não são para confundir os que são. Na maioria das vezes os que não são os pequenos. Então não fica olhando para o seu tamanho como algo insignificante, amém, querido? Não se veja insignificante, porque você cabe em lugares que outros não cabem. Querido, você tem que ouvir isso e você tem que ficar feliz, porque às vezes você olha para as pessoas e você quer ter o que elas têm, você quer ser o que elas são. Não, você é único. Se Deus falou, meu filho, você vai ser um grãozinho de terra nesse mundo, mas é sendo um grãozinho de terra que você vai fazer diferença. Seja isso, se sinta feliz por ser isso, amém? Deixa eu voltar aqui para o texto. Deus disse assim para Jeremias, olha o que Deus disse para Jeremias: não digas, repita isso comigo, não digas. Olha o que Deus falou para ele: não digas, não passo de uma criança. Agora preste atenção, a maneira como você se vê, é a maneira como você se declara, é a maneira como você se comunica. Foi por isso que eu disse que Deus vai ajustar a sua visão, para que você tenha a sua identidade restaurada. Porque, querido, a maneira como você está se vendo é a maneira como você está se declarando. Aqui Jeremias se via como uma criança, mas Deus diz para ele: não diga, sou pequeno. Porque como você está se vendo, é como você está falando, é como você está declarando. Para de se anunciar da maneira contrária como Deus está te anunciando. Ah, meu filho, eu tenho certeza absoluta, você não está se anunciando como Deus está te anunciando. Às vezes você está se anunciando como miserável, e você nem sabe que Deus está te anunciando para o céu, para o inferno e para a terra. Esse aqui é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então começa a se ver pelos olhos de Deus. Porque talvez você realmente é pequeno, mas talvez você não é pequeno, você é alguém grande se vendo pequeno. O importante não é se ver grande ou se ver pequeno, o importante é você se enxergar nos olhos dele, amém?
Porque nós não podemos, querido, ficar afirmando aquilo que nós não somos. Comece a afirmar a seu respeito o que Deus está afirmando sobre você. É necessário nós enxergarmos o que nós somos. Você sabe quem você é. João Batista, ele sabia que ele era a voz no deserto. Ele se conhecia. Jesus sabia quem ele era. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você? Você sabe quem você é? Você consegue se enxergar na posição que você tem que se enxergar? Olha para mim. Tem um lugar preparado por Deus para você, e você cabe nesse lugar. Esse lugar que você cabe, revela a sua identidade, revela quem você é, e mais do que isso, revela o que você tem que fazer. Então não fica se sentenciando com a sua boca, irmão. Olha a quantidade de vezes que você se sentencia com a sua própria boca. Ajusta seus olhos para que a sua visão seja correta. Isso te permita ver o que Deus está vendo. Pastor, como é que eu ajusto os meus olhos? Olha para Ele. Veja o que Deus está vendo. Para que você pare de falar o que Deus não está falando. Eu sou um miserável. Ninguém tem pena de mim. Coitadinho de mim. Enquanto você se condói, enquanto você sente pena, enquanto você se autodilacera, Deus está olhando para você e está dizendo: meu filho, você está olhando para o lugar errado. Você está vendo o que eu não estou vendo. E por isso você está se sentenciando, quando eu, na verdade, não estou te sentenciando. Eu estou querendo promover você, eu estou querendo levantar você, eu estou querendo exaltar você, e você está se diminuindo. Eu quero colocar você na posição que eu preparei antes de você ir parar no ventre da sua mãe. Querida, a sua visão contribui com o que sai da sua boca. Você está falando como você está vendo. Se você está falando errado demais, é porque você está vendo errado demais. Por que você se vê inútil? Por que você se vê inútil? Por que você fala que é inútil? Porque você se vê inútil. Por que você fala que você é incapaz? Porque você se vê incapaz. Existem imagens gravadas dentro de você, transmitindo uma mensagem mentirosa. Eu vou repetir. Você passa uma vida inteira sendo construído no seu interior com imagens. Essas imagens programam você por dentro, e essas imagens transmitem uma mensagem que não é verdadeira, e você fala o que não é verdadeiro, inclusive ao seu respeito. Comece a dizer: eu sou filho amado. Amém. Comece a dizer: eu tenho tudo que Deus diz que eu tenho. Eu posso tudo que Deus diz que eu posso. Eu sou tudo que Deus diz que eu sou. Então, para nós afirmarmos o que é correto, nós precisamos enxergá-lo. Querido, olhos fixos nele é uma boca
alinhada, não apenas com Ele, mas é uma boca que você vai ter ela alinhada aqui na terra, e isso vai fazer uma diferença no seu caminhar, isso vai fazer uma diferença no seu propósito, isso vai fazer uma diferença na missão que você tem que cumprir aqui nessa terra para Deus, querido. Ou você acha que você vai chegar onde você precisa, falando só coisas contrárias? Olha aqui, eu não disse que nós passamos uma vida inteira tendo imagens sendo construídas dentro de nós? Agora, não estranhe o que eu vou te dizer, você precisa enxergar o que você era antes de vir a existir nessa terra. Preste atenção, você precisa descobrir o que você foi feito para ser antes de vir a existir nessa terra. A imagem que você tem hoje de si mesma é uma imagem que você recebeu depois que você nasceu. Existe uma outra imagem ao seu respeito antes de você nascer. É essa imagem que você tem que começar a ver, porque é essa imagem quem define quem você é essa imagem quem te dá destino, querido. Você está se vendo hoje da maneira como esse mundo construiu em você, não da maneira como Deus escreveu para que você fosse. A maioria, querido, a maioria de nós, quer ver? Vou mostrar a imagem errada que você tem. A maioria de nós não teve uma boa educação, teve? Teve? A maioria de nós não teve uma boa instrução, a maioria de nós não pôde estudar em escola boa. Você nasceu em berço esplêndido? Alguém aqui nasceu em berço esplêndido? Em casa luxuosa, com dinheiro sobrando? A maioria de nós não teve um bom lar, teve? A maioria de nós não teve boas oportunidades e por aí vai. A maioria de nós teve uma vida regrada, sim ou não? Aí sabe o que acontece? Você se olha e você vê apenas aquilo que não é. Você se olha e vê apenas aquilo que não é, porque você olha para você e não vê nada de bom. Não tive estudo, não tive boa educação, não tive boa formação, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Aí quando você precisa se enxergar, a única coisa que você enxerga é aquilo que você não é. Consegue perceber a necessidade de Deus mudar a sua visão e começar a te ensinar a enxergar quem você é nele antes de vir a essa terra? Por isso não importa, querido, o que você viveu até agora. Olha para mim. Não, meu querido, eu não estou, com o que eu vou te dizer, eu não estou desfazendo das suas dores, das suas lutas, das suas guerras, mas não importa o que você viveu até agora, não importa o que você passou até agora, isso não é a verdade do que Deus escreveu ao seu respeito antes de você vir a essa terra. Ah, pastor, me violentaram quando eu era criança. Abusaram de mim sexualmente, meu pai me abandonou, e não sei mais o que, e daí? E daí? Está escrito, antes de você vir a essa terra, Ele disse, nos livros eternos, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele disse, ainda que uma mãe viesse a se esquecer do filho que ainda mama, de forma que não se compadecesse do filho do seu ventre, eu todavia não me esquecerei de ti.
Então não importa o que você viveu até agora, querido, para de olhar para isso, para de declarar que você não tem. Eu não tenho isso porque eu não tive um pai, eu não tive uma mãe, eu não sei. Querido, você tem um pai, você sempre teve um pai. Deixa eu te dizer uma coisa, a vida que você tem hoje, saiba de algo, existe uma antes dela, viu? A vida que você tem hoje, ela não é totalmente verdadeira. A vida verdadeira é a que foi escrita para você antes dessa. Jesus veio trazer a vida verdadeira. Amém? Existe para todos nós uma realidade diferente da qual nós vivemos hoje. Você quer desfrutar? Você quer? Então para de dizer o que Deus não está dizendo ao seu respeito. Não digas, criatura, não digas. Olha para a cara desse abençoado que está do seu lado e fala assim para ele: não digas o que Deus não está dizendo. A nossa visão deveria ser construída antes. Sabia, irmão? Antes. Muito mais do que ela está sendo construída agora. Vou falar algo aqui, eu sei que nem todo mundo vai entender. Deus não vive no tempo. Deus vive num lugar chamado eternidade. Eternidade não tem tempo. Ele é eterno. Tem coisas que você não consegue explicar. A palavra dele é eterna. Quando você entra em Deus, você entra nesse lugar chamado eternidade. Agora veja, até aqui, nessa vida terrena e natural que você tem, você está sendo construído debaixo de conceitos dessa terra. Quando você entra em Deus, você acessa essa vida que Deus escreveu para você lá na eternidade, e essa vida escrita lá na eternidade pode reprogramar toda a sua vida agora nessa terra. Na vida que Ele escreveu para você, lá, antes de você vir a existir, nessa vida você não diz não tenho, nessa vida você não afirma não posso, nessa vida você não afirma não sou, nessa vida você afirma eu tenho, eu posso e eu sou, porque foi essa vida que Ele escreveu para você. Querido, se eu falo isso aqui em algumas igrejas, eles dizem que eu estou pregando um evangelho mamão com açúcar. Eu já contei isso aqui uma vez, vou contar de novo, porque nem todo mundo estava. Uma vez eu fui pregar numa igreja aí, irmão, eu senti que o Espírito Santo me pegou, e eu senti o Espírito Santo falando fortemente comigo, com aquelas pessoas. Pois o pastor depois não pega a palavra e vai cantar uma música, e a música chamava Pregador de Rosas. O pastor dando indireta para mim, dizendo que eu estava pregando rosas, que era para eu pregar os espinhos do evangelho. O coitado mal conhece o que está escrito a respeito dele. Eu não estou pregando mar de rosas, eu não estou dizendo que a sua vida vai ser fácil, eu estou dizendo que Ele escreveu uma vida diferente da qual você está vivendo até agora, uma vida na qual você não fica dizendo eu não tenho, eu não posso, eu não sou. Ele escreveu uma vida que você pode se garantir nela. Amém? Diga assim: a vida de Deus, escrita ao meu respeito. Diga mais forte: é uma vida na qual eu posso me garantir nela. Mas quando que você começa a falar isso? Quando você começa a enxergar isso. Seus olhos estão errados, você só está falando errado. Amém? Agora, deixa eu voltar para o texto e nós vamos ceiar. Observa que o Senhor diz aqui no verso 5 para Jeremias, olha isso aqui:
antes que eu te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Deus diz 2 vezes para ele, antes. Quantas? Ou seja, existe algo antes dessa vida para você. Então acredite numa coisa, tem um propósito para você. Amém. Independente se você é chamado para ser grande ou pequeno em Deus, tem um propósito para você. Amém. Ah, pastor, mas eu queria estar aí com o microfone na mão. Estar com o microfone na mão não significa ser grande. Porque Jesus disse, o maior dentre vocês precisa se fazer como o menor. Talvez, querido, você vai chamar para visitar pessoas na casa delas. Olha para mim. Talvez você vai ganhar mais gente do que eu, visitando pessoas na casa delas. Olha para mim. Talvez você é chamado para visitar pessoas e encher esse lugar, e eu nem vou saber que essas pessoas estão vindo para cá por sua causa. Eu só vou saber quando estiver lá no céu. Eu vou ficar achando, as pessoas estão vindo que eu prego bem demais. As pessoas estão vindo que eu sou bonito, e eu sou bonito mesmo, gente. Sou não? Sou não, gente? Sou, amor? Pelo menos alguém me acha bonito. As pessoas vão começar a vir para cá, eu vou achar, nossa, eu sou ungido. Não, mal sabe eu que aquelas pessoas estão vindo porque você, querido, se viu em Deus. Porque quando você se vê em Deus, você não só vê a sua identidade, você não só vê quem é, mas você descobre a missão que tem. Aí você descobre a sua missão e você passa a persegui-la. Aí pessoas começam a vir para cá, não por minha causa, mas por sua causa. Amém? Por isso, amado, independentemente de você ser grande ou de você ser pequeno, o importante é que você descubra o que Deus te fez para ser. Com o microfone na mão ou sem microfone na mão, descubra o que Deus te fez para ser. Isso é o importante. Eu dei o exemplo aqui do soldado pequenininho, né? Eu não estou falando de estrutura física, viu, irmão? Eu sei que tem gente que é pequena, ela não gosta de ser pequena, ela queria ter uns 25 centímetros a mais. Outros queriam ter 25 centímetros a menos. Eu não estou falando de estatura física. Eu estou falando que você tem que descobrir, você tem que chegar num lugar onde você descobre quem você precisa ser em Deus. Amém? E andar nisso. Você recebe essa palavra? Amém. Olha para Deus, veja Ele, se veja, se descubra. Uma das coisas que você, uma das coisas que você descobre ao vê-lo, chama-se identidade. Você só está querendo ser o outro porque você ainda não se viu nele. Ah, amado, essa geração é a geração mais doente que existe. É a geração que não tem identidade. Meu filho, olha as referências de hoje em dia. Sabe quem são as referências de hoje em dia? São os YouTubers. Sabe por que você tem YouTubers como referência? Porque você não se encontrou e não se viu em Deus. É por isso que os YouTubers são sua referência. Porque você não se viu em quem você precisa se ver. Se conheça em Deus, você vai conhecer a missão de Deus a seu respeito. Amém? Você vai falar assim para mim, pastor, eu vou terminar com isso. Como é que eu vou me conhecer? Como é que eu vou conhecer a missão de Deus ao meu respeito?
Porque, irmão, a vida que você leva agora, a vida que você tem agora, não é suficiente para te fazer viver o que Deus quer. Entenda isso. Você não vai chegar longe. Não estou falando que você não vai para o céu. Eu estou falando que a vida que você tem agora, o padrão baixo que você carrega, as imagens erradas que você tem programada dentro de si, não são suficientes. Na verdade, não são nem o princípio para te começar a fazer viver em Deus o que você precisa. Como é que você, querido, vai começar a conhecer o que Deus tem? E como é que quando que você vai começar a descobrir o que Deus preparou? Vamos voltar para o texto. Eu vou te mostrar. Verso 4. Olha só quando você vai se conhecer em Deus e quando você vai descobrir a sua missão. Jeremias 1,4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Quando a palavra vem a você, ela vem para te dar conhecimento de Deus e de si mesmo. E ela também vem para te dar conhecimento da missão dele ao seu respeito. É quando a palavra vem para você, querido, que você começa a conhecer quem Deus é. E quando você começa a conhecer quem você é, e quando você começa a conhecer quem você é, você começa a descobrir o que você tem que fazer. A palavra de Deus precisa vir até você. Amém? É a palavra direcionada a você, querido, que vai te formar, que vai te dar um propósito. Amém, irmão? Estou esperando alguém vir dizer para mim o que Deus me chamou para ser. Estou esperando alguém vir dizer para mim o que eu tenho que fazer. Para de esperar, irmão, porque senão você vai ficar igual aquele meme, uma caveirinha sentada, você já viu aquela caveirinha sentada na cadeira de praia? É você esperando com que alguém te faça enxergar o que você precisa enxergar, que você precise ouvir. Amém? Vá para Deus e Ele vai te mostrar tudo o que é necessário. A palavra precisa ser a sua visão, irmão. Querido, você acha? Vou falar de mim. Na condição de pastor, você acha que eu teria condições de te abençoar se eu só visse você com maus olhos? Jamais. Diante de todas as suas falhas, diante de todas as suas fraquezas, eu tenho que aprender a ver você em Deus e aprender a te abençoar. Mas eu tenho que te enxergar em Deus, porque Deus me chamou para ser um abençoador. Deus me chamou para preparar você. Agora, se eu olho para você e falo, não, esse fulano aqui é um inútil, não sabe fazer nada, esse miserável. Olha lá, eu pedi a coisa mais simples, não sabe fazer. Eu não vou ter condição nenhuma de te ajudar, irmão. Eu preciso enxergar no meio de todas as suas falhas uma vida que foi escrita antes ao seu respeito. Eu não estou dizendo que Deus vai revelar o que foi escrito ao seu respeito para mim. Não fique esperando eu revelar o que Deus escreveu ao seu respeito, não, irmão. Não fique esperando ninguém revelar o que Deus escreveu ao seu respeito, não, irmão. Eu estou dizendo que eu preciso enxergar você em Deus, para que eu possa ajudar você. Da mesma forma, se você não se ver em Deus, você não vai fazer o que Deus está te chamando para fazer. Você vai ficar lá sempre com a mesma desculpa, ou de Moisés ou de Jeremias. Sou gago, não sei falar, sou criança. Aí Deus está dizendo para você, ei, gago? Não sabe falar? Eu te chamei para libertador de um povo, eu te chamei para libertar pessoas de escravidão. Criança? Ei, eu te ungi antes que você estivesse no ventre da sua mãe, eu te chamei para o profeta às nações. Mas a palavra precisa vir até você,
te dar uma nova visão, para que você possa falar e para que você possa cumprir a missão de Deus nessa terra. Você recebe essa palavra? Amém? Vamos ceiar? Fica de pé no seu lugar.